Fala galera, mais um de Cara pro Duque, sensacional. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Precisa de facility, segurança eletrônica? Busca o Grupo Liberdade. E CBE Bombas, alarme de incêndio, pressurização e bombas de tudo que é preciso dentro de um condomínio para funcionar, a CBE Bombas vai te atender. Esse episódio maravilhoso, quando as pessoas vêm para cá e eu tenho grandes amigos e se tornam grandes amigos, eu sou um fã da leitura. Leio bastante, tenho vontade de escrever um livro, mas ainda não tive condição, tenho tudo aqui na cabeça. E eu trouxe um meu amigo, um síndico, que é o Ailton Tertuliano. Você tá bom? Tô bem, meu irmão. Como vai você? Eu vou dar a mão para você, porque é uma honra ter você aqui, né? Não, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a toda a sua audiência por nos dedicar esse tempo aqui de atenção para aquilo que a gente vai conversar. E né? é sala de estar, tá? Né? É bate-papo, é bate-papo. Não, interessante, podcast é uma experiência muito curiosa, né? A gente senta para ouvir a conversa dos outros. Pois é. É o bate-papo dos outros. O bate-papo dos outros. Isso. É muito louco. Mas você sabe que a gente aprende muito com podcast, né? Aliás, o Brasil aprendeu a amar podcast. Que Eu soube interessante recentemente que nós somos o segundo no mundo no ranking de podcasts. Formadores produzidos de conteúdo, de podcast. Isso. Então, quer dizer, a produção de conteúdo de podcast no mundo tem uma contribuição gigantesca do brasileiro e não é só de lançarmos conteúdos na internet, é o consumo de podcast. Olha, o brasileiro consome muito podcast. E é curioso que, diferente de qualquer outro tipo de mídia, né? Que às vezes a gente busca porque tem um interesse imediato e você fica preso naquilo que você gosta, o podcast tem um efeito bastante curioso, que você pode começar a ouvir algo que você até não gosta, mas no desenrolar da conversa vai ganhando você e você vai até o final. E tem gente que chega no final de um podcast e diz, puxa vida, eu nem queria assistir, tô até o final. E tô até o final. Até o final, engajamento. Engajamento. Né? Então, um bate-papo interessante, uma conversa boa, ela gera isso, né? O interesse das pessoas de ver aonde vai chegar esse papo. É, porque você sabe que tem uma mística, né, muito grande, quando a gente tem duas cabeças pensantes, o terceiro elemento, ele quer saber o que a gente está fazendo. É a curiosidade que causa o frenesi. E quando a gente começa a falar e traz o conteúdo, o cidadão pode não usar, mas fica guardado na cabeça dele. E sabe por que eu fiz sala de estar? Porque realmente é essa identidade. Eu quero trazer tua essência aqui. Então a gente vai falar de vida, vai falar de profissional, vai falar de amores, de dores e tudo mais. Legal. Você acha que eu estou no caminho certo? Caminho certo, total. Aliás, eu acho que toda conversa ela é boa quando a gente não tem barreira. É igual jogar boliche, né? Você tem que jogar livre. Jogar despretensioso, né? Não é igual criancinha que põe aquelas barreirinhas ali que você joga a bola, ela sai batendo e vai chegar lá no final. É sem graça. Por isso que a bote é boa. É livre. Então a gente joga livre. Tem hora que vai cair na canaleta, tem hora que vai dar certo e tal. Esses dias eu lembrei disso que eu fui jogar boliche com a família e a gente estava com uma criança na pista. Da pista, né? Então toda hora ajeitava a pista para a criança. Mas eu acho que o bate-papo bom é assim. Livre, solto, e aí a gente deixa rolar, sem script. E você sabe, olha como é que uma coisa puxa a outra. Eu tenho um conhecido que ele é um coronel da polícia, né? E ele faz curso de direção defensiva. E há um tempo ele estava conversando comigo e falou, Duque, eu vou falar um negócio para você. Ó. Você sabe que toda curva é uma reta. Se você prestar atenção, é um elemento, é um conceito da direção defensiva. Toda curva é uma reta. Então, você não se perde na curva, se você pensar nisso. Aquilo eu fico refletindo demais na minha cabeça. Então, a nossa vida, ela é feita dessas experiências. Vai errar, vai ter a canaleta, vai jogar a bolinha, vai fazer o strike. Mas você está fazendo, o movimento está acontecendo. É a possibilidade do erro que traz a emoção do jogo. E eu escutei uma palestra tua, e aí está aqui, galera. Síndico-chefe, imperdível. Está aqui, eu já
Ganhei o eu, né? Obrigado, Ailton. E aqui a gente vai falar sobre esse conceito. E nessa palestra que você fez há uma semana atrás, me chamou muita atenção o quanto representa a coragem. Porque você fez uma analogia de um clássico, né, que é o Ratatouille, para o efeito do dia a dia, né, do síndico. As tomadas de decisão, né? Conta um pouco disso e depois a gente vai completando. Então, o Síndico-Chefe, o Desafio da Gestão da Experiência, é meu segundo livro. Tá. Em 2022, eu lancei o livro Síndico-Gestor, os 4 pilares de uma gestão condominial de sucesso. E é curioso que eu escrevi 2 livros sobre sindicatura e nunca fui síndico. Aliás, tem uma correção então, fazer que você não é síndico? Não, nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Tá igual eu, então. Eu estou no mercado condominial, mas eu vim do setor empresarial como consultor empresarial. Me perdoa. Não, tranquilo. Ele está latente na minha cabeça. Eu cheguei perto da sindicatura por ser presidente de associação. Agora, mais perto que cheguei da sindicatura, mas nunca fui síndico de condomínio. Entendi. E o meu ingresso no setor condominial foi através da consultoria empresarial. Então, eu sou consultor empresarial, comecei a atender empresas do setor condominial. Aí eu fui descontinuando os meus clientes de outros setores, fui concentrando no setor condominial e aí eu caí de cabeça. Só que quando eu cheguei no setor condominial, como eu já vinha com um background de trabalhar com consultoria especificamente de recuperação de empresas em crise, né? Então eram consultorias de turnaround, pegava a empresa zerada, em dificuldade, com aquele alerta financeiro já de status de falência, e trabalhava a recuperação daquela empresa, eu vi muita semelhança do trabalho que eu realizava nesse contexto com o condomínio, porque o síndico também eu opero uma empresa caixa zero, quanto não até negativo. Até negativo. Com dificuldade. Então, quando eu vim atuar com o setor condominial, especificamente com empresas, conhecendo condomínio, então eu fui descontinuando, concentrando, e como eu já atuava também na área de educação para gestão, para liderança, eu percebi que em condomínio a gente tinha muito movimento e pouco conhecimento. Então, eu peguei dessa expertise como consultor, escrevi o primeiro livro, que na realidade eu aplico as 4 funções básicas da administração: planejamento, organização, direção e controle para gestão condominial, e escrevi um livro direcionado para o síndico morador, né? Não especificamente para o profissional. Para o profissional. Então, qualquer pessoa que cai de paraquedas no condomínio, agora precisa de uma metodologia para operar a gestão, eu entrego no primeiro livro. E como eu era uma pessoa chegando no setor condominial e já com pouco tempo lançando uma obra, então eu lancei uma jornada para poder promover esse livro em todo o Brasil. E num desses eventos de promoção do livro, que foi aqui em São Paulo, eu fui apresentar o livro e eu me vi diante de um grande desafio. Eu não fazia parte dos palestrantes, né, da agenda do evento, do line-up do evento. Então, foi me dado um tempo muito curto para falar. Então, eu tive acesso ao palco, mas apenas 1 minuto para promover o livro. Ou seja, é simplesmente uma saudação. Uma saudação, é. Tal, vou estar ali numa mesa e tal, autografando o livro para vocês. Com uma ação com a editora Boni Júris, que é a minha editora. E quando eu recebi essa notícia que teria apenas 1 minuto, então pensei, puxa, preciso me preparar para isso, então eu preparei um pitch de vendas de 1 minuto. E nesse pitch de vendas, o que eu peguei? Eu peguei um gancho do meu livro, que eu pego a ideia de que qualquer um pode ser síndico, porque a legislação diz isso, né? Qualquer um pode ser síndico, não existe barreira de entrada, não existe nenhum tipo de necessidade, né, de qualificação prévia, né, mesmo experiência e tal. Até um indivíduo estranho ao condomínio pode ser síndico. Então, o acesso é muito aberto, então qualquer um pode ser síndico. Aí eu cruzei com a ideia do lema do chefe Gusteau: qualquer um pode cozinhar, de Ratatouille. E deu match. Quando eu peguei essa conexão e eu olhei para os demais desenvolvimentos da relação entre os personagens de Ratatouille, eu encontrei outras conexões, que são questões que o síndico lida também no condomínio, que é a questão operacional, a gestão de conflitos e o desafio de entregar um resultado que traz satisfação, ou seja, responder à expectativa do cliente. Quando eu olho para essa realidade, eu penso agora de fora de Ratatouille, o papel do chefe de cozinha trabalhando e do síndico, aí eu encontro várias conexões que estavam no primeiro livro, no Síndico Gestor. Então, a partir dali, daquele pitch de 1 minuto,
quando eu apresentei... Foi o insight do... Foi o insight para provocar a leitura e o interesse. As pessoas foram até a mesa e tal. Foi um evento interessante na minha vida, que foi marcante, porque você imagina, você sobe no palco e você tem 1 minuto para falar. Não é diferente do síndico, que às vezes vai se apresentar no condomínio, por exemplo, tem 2, 3 minutos. E aí eu tenho uma aplicação importante para a gente fazer aqui, que é você precisa estar preparado, ter um método para que você possa comunicar muito bem. E eu, como sou palestrante profissional há mais de 20 anos, então eu tenho dentro do meu métier um ferramental de saber utilizar muito bem metáforas, analogias, comparações. Eu faço isso também. Porque é do meu trabalho. Então eu acabo tendo um poder de síntese e uma conexão muito rápida. Então, quando eu parei para pensar um tempo, veio a conexão com o Ratatouille, eu preparei o pitch de vendas, foi bem sucedido, tanto que as pessoas responderam e foram até o stand que eu estava. Quando eu percebi a conexão com o público, eu peguei então e transformei aquele pitch de vendas de 1 minuto numa palestra de 40 minutos. E aí eu viajei o Brasil e ministrei para algo em torno de 4.000 pessoas a palestra Síndico-Chefe, o Desafio da Gestão da Experiência. Quando eu estou nessa jornada, e aí já faziam 2 anos que eu estava trabalhando com o síndico-gestor, a minha editora conversou comigo, olha, você tem um outro livro aqui, vamos trabalhar para publicar esse livro. E aí eu lanço o Síndico-Chefe, o Desafio da Gestão da Experiência, no ano de 2025. Baseado nessa primeira situação. Primeira situação. Então, aquele pitch de vendas, ele se tornou uma palestra, e a palestra se torna um livro. Eu trabalhei com uma organização internacional em que nós tínhamos essa metodologia, né? Em que as palestras de treinamento para liderança elas se tornavam em livros. A gente publicava isso. E depois eu deixei essa organização, comecei a trabalhar com outros grupos em que eu pegava um livro pronto e fazia uma leitura dinâmica dele. Ou seja, eu transformava o livro num curso de 8 horas, né? Ou numa palestra de 2 horas. Então, por ter essa experiência de fazer esse trânsito nessas 2 vias, então, para mim, foi uma coisa muito prática, poder, até facilitada para mim, né, por conta da experiência, transformar essa ideia que estava naquela palestra sobre Ratatouille, essa comparação, essa metáfora, num livro. E aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, trabalhar alguns detalhes que eu não trago no primeiro livro, e quando eu entro no desafio da gestão da experiência, o que eu vou falar? Eu vou falar agora sobre o foco no cliente, o foco no condômino, mas que tipo de foco? O foco na experiência do condômino, que é o que o chefe de cozinha tem. Diferente de qualquer cozinheiro que vai lá para a beira do fogão para oferecer refeições, o chefe de cozinha pensa na experiência. E aí a experiência vai chamar você para prestar atenção aos detalhes. Ou seja, o chefe de cozinha ele vai se preocupar com o nome do restaurante, a localização, o layout do espaço, os aromas, música. A entrega ela é sensitiva ou sensorial, né? Então, quer dizer, o cara vai ter experiência visual, auditiva, olfato dele. A última coisa da experiência é o paladar. Quando o cara traz a garfada na boca, mas aí o que acontece? Houve toda uma construção. Que aí é o glamour, né? Mas houve uma construção. Uma construção. Ou seja, quando o prato é servido, por isso que o prato de um chefe, ele é um prato montado. A ideia de montagem. Ele é elaborado. Elaborado. Todo. Então, quer dizer, toda a experiência está ali para que aquela garfada seja, na realidade, o ápice de toda aquela experiência. Desde o momento que ele escolheu o restaurante que ele queria jantar. É fantástico. É fantástico. É fantástico. E aí, tem algo que é sensacional que eu trabalho no livro, é o seguinte, que o síndico agora é desafiado a trabalhar buscando a seguinte coisa, que é o desafio de corresponder uma demanda de satisfação recorrente. E engraçado que você está falando, e é muito forte, porque como eu trago essa experiência sensorial, porque quando eu penso em condomínio, eu tenho uma construtora que executa a obra, que vem lá uma equipe de vendas que é o corretor, vai te encantando. Até esse momento não tem a figura do síndico, certo? E aí você compra o apartamento. Talvez até por uma questão mais racional. Mas quando entra o síndico, ele tem que resgatar toda essa movimentação na AGI
lá desde o momento que ele pisou no canteiro de obra, lá na salinha do corretor, para trazer uma realidade. Ele fala, tá vendo aquilo que você trouxe? A gente vai começar a construir agora também. É uma entrega diferente. É um resgate e entrega automático, meio que junto. Você concorda comigo nisso? Concordo. E se a gente aplicar uma alegoria aqui, a gente poderia dizer, por exemplo, que uma assembleia de instalação de condomínio é como uma cerimônia de casamento. Cerimônia de casamento. Ali, o casamento vai acontecer depois. O casamento vai acontecer depois. Que é a vida, né? Que é a vida. Mas a cerimônia é... A cerimônia, ou seja, a cerimônia é uma espécie de introdução, né? É um rito de abertura. Do né? quanto eu vou viver bem. Isso. Então ali tem muita promessa e muito compromisso. Muita promessa e compromisso. Né? Agora, o que acontece quando você, por exemplo, traz o síndico para essa cena depois que todo o movimento começou com a construtora? Que muitas vezes a construtora, né? Muitas vezes não, ela faz isso, é papel dela. Ela gera no condomínio, no morador, expectativa. É expectativa. expectativa. A realidade vai acontecer aqui. Então, lá ele viu no portfólio de venda e tal. Tal. Olha assim no contrato, tal, acompanha as obras e chega naquele dia maravilhoso que é o dia da entrega. No dia da entrega, a cerimônia de casamento, cara, tem que ser uma festa. Aliás, o síndico que trabalha com instalação de condomínio, ele tem que aproveitar esse momento para... Enaltecer. Celebrar esse momento. Celebrar o momento. Porque o que acontece? As pessoas vão vir cheias de expectativa, algumas vão vir muito tranquilas, outras já estão frustradas porque na entrega da chave já viu um defeito ou outro, uma dificuldade ou outra. Quer dizer, a gente vai ter várias emoções ali. A ideia é que a gente traga um tema e a gente domine esse tema, ou seja, você vai ser aquele que vai dar direcionamento agora para essa pauta. Até para dirimir qualquer situação de risco que foi no meio do caminho. A chave não é entregue, sei lá o quê. Sabe aquela coisa que está muito batida no nosso tempo, a ideia de você dominar a narrativa? Dominar a narrativa. Você chegou na Assembleia da AGI, domine a narrativa. Isso é um momento de festa. Impõe ali. Festa. Traz. Balão, algodão doce, pipoca, finger food, música. É sua energia. Isso, energia lá em cima. Energia aqui, ó. Porque daí o que acontece? Mas vai... Os problemas a gente vai dividir amanhã. Como que a gente vai resolver isso aqui? O que é parcela minha da solução, o que é parcela tua da solução. Isso aqui o síndico tem que fazer também. Você sabe que você me fez uma memória afetiva. Eu encontrava muito isso. Eu ia com meu irmão, meu saudoso irmão, 10 anos mais velho que eu, me levava no Clube Mediterrâneo, lá em Itaparica. E quando eu fui a primeira vez com ele, os caras tinham os gentis organizadores, e eles ficavam, energia! Aquilo, eu falei, mas por que esse cara fica falando energia toda hora? Então passava uma energia, porque é esse movimento. Porque eu coloco o meu estado mental num processo de elevação, de paz, de alegria. É isso que ele tem que fazer. Desculpa, abri um parênteses só para... porque hoje, esse conceito de você dar um direcionamento para cada momento... Né? Ou, por exemplo, você põe uma bandeira ali, sabe? É entrega, então isso aqui tem que ser muito bom. Os primeiros encontros, eles têm que ser muito positivos. É os que fazem a diferença. É o que faz a diferença. Por quê? Porque se a gente pegar e considerar que eu tenho que tratar todos os assuntos a cada vez que eu reunir o condomínio, isso aqui é pedir para falhar. Está fadado ao fracasso. Por quê? Porque todo ajuntamento condominial, ele é um ajuntamento em que as pessoas estão lá porque elas estão obrigadas a estar lá. Ela não está ali por vontade própria, não é por desejo. Tá? Então, é uma obrigação. Então, você tem que entender isso. Então, você tem que transformar essa obrigação, de alguma maneira, em uma situação positiva. Tá? Seja porque é um momento que a pessoa vai ter toda a transparência do que acontece no condomínio, ter a possibilidade de participar da gestão condominial, né? Vamos fazer isso aqui com todas as mãos, não vão ser só as minhas mãos, não ser só algumas mãos, vamos tentar colocar todo mundo aqui no jogo, que é uma utopia. Na realidade, eu falo isso no livro, né? A gente vai contar sempre com pouca gente para poder fazer as coisas acontecerem no condomínio, mas na Assembleia, a gente tem que dar esse dom de grupo. Sabe? Assumir para si e falar, eu estou aqui. Cara, tinha uma coisa, eu ouvi um palestrante falar uma vez, um americano, ele dizia uma coisa maravilhosa. Ele disse o seguinte, que ele leu um romance, esqueci o nome do romance aqui agora, mas o exemplo vai cair muito bem. E nesse romance que ele lia, ele disse o seguinte, que havia uma cena
que acontece naqueles rincões dos Estados Unidos onde tem furacões e tal, tornado, esse tipo de coisa. E a cena é a seguinte, que as mulheres, quando vinha uma tempestade, elas não olhavam para a tempestade. Elas olharam para os olhos dos homens. E olhando para o rosto do marido, ela sentia a paz ou medo. Ou medo. Então, quem está na liderança é quem dá a atuada da marcha. É o formador de opinião. É a atuada da marcha. Atuada da marcha. Então, o que acontece? Olhou no olho dele, viu pavor, ela apavora. Olhou no olho dele, viu confiança, ela confia. É um estado fisiológico, inclusive. Não, e outra coisa que é legal, é um estado de transferência de confiança. Então, o síndico tem que estar preparado com isso. Sim, aí nós estamos falando de inteligência emocional, estamos falando de um negócio capacidade... É um negócio forte. Porque aí, se ele não chega lá com esse estímulo, ou ele não é encorajado também, você vai palestrar. Eu palestro, você palestra. Aí eu sei que você tem esse background maravilhoso. Eu sei que você está na plateia. Eu vou olhar no teu olho. Porque quando eu vou subir ao palco, que eu falo, peraí. Então, na minha cabeça, eu tenho que falar, opa, o Ailton está lá. Ele vai ser meu ponto de coragem, de ancoragem. Uhum. Porque eu sei que você tem uma expertise muito maior do que a minha. Né? Então, aí vai me dar força para voz, senão eu vou travar. Se ele sobe numa assembleia, imagina que ele sabe das dificuldades que todo mundo tiveram ali. E aí ele chega, e aí, pessoal, ele tem que manter essa... eu acho que uma coisa que... existe um limiar muito estreito entre confiança e arrogância, a gente tem que trabalhar isso muito bem. Isso aí é fato. Porque o que acontece? Se você pegar, por exemplo, todas as figuras bem-sucedidas em qualquer setor, você vai perceber que essas pessoas elas exalam confiança. Mas está no total. Sai pelos poros. O cara não precisa falar. Não precisa nem falar. É autoridade. É autoridade. A autoridade chega com o cara. Isso é uma coisa muito legal. E quando você pensa em trabalho dentro de um campo de humanas, como é a gestão, e no caso a gestão condominial, é realmente gerir a experiência do comportamento de viver em condomínio. E esse negócio da expectativa e realidade, que é uma linha muito atênue. Isso é muito louco. Então, é muito louco. Então o síndico ele vai ter que pensar sempre em buscar capacitação. Eu tenho falado em outros contextos que a gestão condominial ela está tomando um vulto agora, um caminho bastante interessante, porque como o trabalho ele vai crescendo por conta das oportunidades que crescem, o síndico que antes administrava 3 condomínios, agora tem a oportunidade de administrar 5, 10, ele percebe que não consegue mais fazer isso sozinho. Então, ele vai precisar montar um time. Só que sabe o que vai acontecer daqui para frente? É que a gente não vai ter um time apenas de prepostos sem capacidade. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter cada vez mais o advento de empresas de sindicatura que são compostas por equipes multidisciplinares. Eu vou ter ali advogado, psicólogo, gente... Contador, segurança, todo mundo. Então, o que acontece? Eu vou ter várias especialidades dentro da empresa de sindicatura, porque, por exemplo, eu vou ter determinada demanda num condomínio que quem vai lá para fazer aquela reunião é a pessoa que eu tenho aqui que é especializada, por exemplo, em saúde mental. Em saúde mental. Entendeu? Inteligência emocional. Sim. Você fala para a apresentação. Aquela assembleia. Então, tem situações que vai chamar à baila o mais capacitado para estar lá. Então, mas o preparo, aí tá. Quando você... Eu falei um tempo atrás. Quem é um síndico de um condomínio é um síndico profissional. Passou de 2 para frente, é uma empresa profissional. Que aí tem que estar com essa equipe bem montada. Eu vejo hoje que... É um oceano azul. É um oceano azul. Condomínio. E não era isso. De repente fez assim, todo mundo quer atender. E nem sempre consegue atender. Mas sabe o que acontece? Em condomínio, a barreira de entrada ainda é muito pequena. Então, qualquer setor que olhar para condomínio e fizer um bom trabalho de
a buscar aproximação. Approach, né, de chegada, né? O approach faz toda a diferença. E aí ainda é um setor old school, que o negócio funciona olho no olho. É justo. Ontem eu estava em Guaratinguetá, 3 horas da tarde, almoçando com o síndico. Tá brincando? Eu saí da minha casa, fui para lá, ou seja, do meu escritório, fui para lá, dirigi mais de 1 hora para almoçar com o cliente. A cidade da minha mulher. Ah, é? Muito gostoso lá. E aí nós fomos almoçar. E o meu negócio ainda exige isso. Eu preciso sentar com o meu cliente. Então, mas é esse old school, é o tete a tete. Tete a tete. É a proximidade. Ela tem muita tecnologia envolvida. Eu acho que o mundo condominial ele evoluiu muito no quesito construção, no quesito entrega, no quesito pensamento do morador, como é viver em comunidade, mas ainda tem um resquício muito grande de eu tenho que ajustar alguma coisa. Porque todo mundo, se você pensar, conversa com 10 síndicos, eles vão falar assim, eu tenho muito problema. Você já pegou um síndico e falou, meu condomínio está beleza, está tudo ok. Já conseguiu fazer isso? Não é difícil. E por que a gente não chega nesse patamar? O quanto é tão ruim que a gente não consiga resolver? Sim. Não, eu acredito que o seguinte... Está fazendo sentido isso? Faz sentido porque o síndico, a maioria dos síndicos são solucionadores. Sozinhos? Não, a característica do indivíduo. Do indivíduo. O indivíduo que aceita um papel como esse, ele é um solucionador. É o solucionador. É o cara que se vira nos 30. Sabe? Ele sabe se virar. Ele sabe se virar. Então, o que acontece? Como a maioria são solucionadores, quando ele entra em qualquer ambiente, o olhar dele é atraído para o que está fora do lugar. Beleza. Percebe? Natural. E aí, se ele deixa... Ele só vai ver BO. Isso. E se ele deixa que isso torne, por exemplo, o caminho dele todo dia, a agenda dele todo dia, cada vez mais a carga que esse cara vai ter é negativa. E estar no condomínio para ele vai ser ruim, porque ele só vai ver o que não presta. Agora, se ele entender que ele precisa virar essa chave e olhar para o que funciona e entender que algumas coisas não vão funcionar mesmo, então eu estou aqui para fazer funcionar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu mudo agora, eu vou ressignificar aquela leitura da visita para encontrar o que está dando certo. Então, eu vou visitar o condomínio não para ver o que não está funcionando, mas para celebrar o que funciona. Percebe? Eu não vou lá só para conversar com o cara que está me dando problema. Eu falei, quem que é o vizinho gente boa aqui? Deixa eu saber dele. Ele entra e sai da assembleia e a gente quase não conversa. Ô, seu João, vem falar com o senhor, o que está acontecendo? Teve algum problema? Não, negativo. É que o senhor é tão gente boa que a gente nunca conversa. Eu quero saber. E aí, vamos tomar um café? Essa informação é importante. Sim. E aí isso é uma coisa que eu acho... Você está falando muito... Esse programa é sensacional. Sabe o que eu acho? Muito bom. Sabe o que eu sinto falta, por exemplo, quando eu vejo o Instagram de amigos, síndicos, o cara vai no condomínio, ele tira foto da portaria, do barrilhete, do fosso do elevador, ele tira foto de coisas. Eu não vejo o síndico tirando foto com pessoas. Justo. Eu não vejo o síndico fazendo uma selfie. Vem lá a Dona Maria, dá um abraço na Dona Maria. A Dona Maria manda um oi pro condomínio. Pedir um depoimento. Isso. Do bem, né? Porque tem coisa boa. Não, você quer uma coisa melhor do que o relatório que o vizinho fofoqueiro faz? Cara, você foi no condomínio, você tem que encontrar o cara da fofoca. Tem que encontrar o cara da fofoca e ele vai multiplicar. É exponencial. Sabe o que ele vai dizer? Eu vi o síndico no condomínio hoje. O síndico apareceu por aqui. Ou seja, esse tipo de reverberar da tua presença no boca a boca... É fundamental. Fundamental. Sabe, por que na política, o político em época de eleição, ele vai para as praças, ele vai para as feiras, para que as pessoas contem umas para as outras que aquele cara apareceu ali. E ele foi visto. Ele foi visto. Né? E aquele batido dito popular, quem não é visto não é lembrado, isso é verdade. Isso é um dito. Então, e é fato. E é fato. Então, a gente tem que fazer com que a presença esteja no condomínio de maneira muito positiva. E aí, vamos pegar a questão da tecnologia que você lançou no início desse momento aqui. A tecnologia, quanto melhor e mais embarcada no condomínio, ela dá mais tempo para a gente ter tempo com as pessoas. Então, ela me tira de certas operações burocráticas. Eu posso direcionar para outra coisa. Eu posso direcionar. Isso faz com que, por exemplo, eu consiga visitar mais, eu consiga estar mais com pessoas, eu consiga ligar. Por exemplo, eu ainda sou o cara que gosta de falar no telefone.
E eu falo isso até para o meu time. Né? Eu acho horrível esse negócio de você ligar para alguém e a pessoa não atender o telefone nunca. Ah, não, porque tem um WhatsApp. Não, peraí, cara. Desculpa, você tem que ouvir voz, fala do outro lado, conversa com as pessoas, esclarece. Então, e ainda brinco... Sente a pessoa. Não, e eu brinco com amigos ainda. Eu falo, se eu ligar para você, atende, que tem coisa boa. Porque às vezes tem um convite, como eu vou fazer para você hoje aqui, o cara não recebeu porque não me atendeu. Mas você sabe que eu venho fazendo um negócio que chama Momento Carinho. E aí o Momento Carinho é o seguinte, eu ligo para 2, 3 pessoas por dia, obviamente, né? Porque, não, mas eu quero saber de você. Aí eu vou te ligar, eu falo assim, Ailton, como é que você está? Não, tá tudo bem, Duque, beleza. Não, se precisar de mim, tô aqui, até logo, tenha um bom dia. E o Momento Carinho começou a voltar para mim, o pessoal começou a fazer comigo. Então, é isso que você está dizendo, esse sentido da voz, escutar a voz, escutar a emoção. Quando você está no condomínio, é primordial que você faça esse contato tete a tete com as pessoas. Voltando à nossa analogia lá do restaurante. Por que o restaurante falou assim, visita a minha cozinha? Porque ninguém ia lá ver o chefe. Sim. E talvez ele fez uma coisa, me corrija, que ele está numa desenvoltura lá muito grande, muitos afazeres, ele não consegue ir mesa a mesa. Então ele falou, eu quero que você me veja, então vem aqui. Não, e isso transformou o layout dos restaurantes. E transformou o layout do restaurante. A cozinha escondida agora é cozinha ambiente aberto, que todo mundo vê o cara cozinhando. Ou todo mundo vê o cara cozinhando. Né? Por exemplo, se você vai num restaurante japonês que tem uma bancada, que você senta ali... aquele é o ambiente mais concorrido. É o mais concorrido. Você senta ali e o cara está conversando com você e tal. E você está vendo ali. Está vendo? Cara, esse dia eu estava acho que foi em Sorocaba. Isso mesmo, foi em Sorocaba. Eu fui num restaurante... sentei na bancada e tal, e o sushi man conversando comigo. E no papo do tipo, tem alguma alergia, alguma dificuldade, alguma coisa que não te agrada. E o cara foi montando o prato no papo. No papo. Cara, eu falei, cara, me serve aí só que é o negócio bala aqui, meu. Eu quero. Me diz o que é o diferente aí. O que é o diferente? Tá, isso aqui, tal, você acha que vai bem pra você? Tal. Cara, uma conversa muito legal. Cara, volto lá de novo. Ou seja, a experiência que o cara me deu... É o over-delivery. Cara, é o over-delivery. Total. Porque assim, eu sou síndico, eu chego no condomínio. Eu não preciso esperar as pessoas virem falar, que trabalho bacana você está fazendo. Provoca, seja provocativo, pro lado do bem. Ailton, você mora aqui há tanto tempo, você viu lá o parquinho? O que você achou? E vamos gravar aqui, tô aqui com Ailton, morador, parquinho, que era um local que não usava. Estou viajando aqui, né? Hipoteticamente falando. Fala para mim. Pô, Duque, sensacional. Só uma palavra que você der já... Não, esse elemento, né, que é chamado de prova social... prova social. Isso é muito importante, porque aquele cara falando e você falando são dois elementos diferentes. Quando você fala do que você faz, você é um vendedor. Sim. Quando alguém fala... é o cliente satisfeito. É o cliente satisfeito. Sabe? Então, eu gosto muito de pedir feedbacks, né, como autor e tal. E aí, o que você achou do livro? Tem gente que não gosta porque tem medo do feedback. Tem medo do feedback. Tem medo do julgamento. Então, às vezes, existe uma coisa, cara, que é muito interessante, que acontece na cabeça das pessoas, mas nesse tempo tomou uma força muito grande, que é a síndrome do impostor. Que é o cara, ele tem aquele temor da queixa das pessoas, da crítica das pessoas, e ele mesmo se torna um crítico com tal veemência. E ele se sabota. Ele diz, cara, eu estou aqui nessa posição, mas não devia estar aqui, cara. Eu não tenho capacidade para estar aqui, cara. Eu não tenho condição. Sabe, é síndrome do impostor. Ele acha que ele está numa posição que não merece estar. Eu chego para você, eu vou te atender. Eu trabalho na área de segurança há 22 anos. E fui da área de alimento. Enfim, um dia a gente faz um bate-bola diferente. Aí eu chego para você e falo assim, eu não tenho medo de ouvir. Crítica, sugestão e elogio. Pode me falar. A pessoa fala, porque eu preciso melhorar com você e para o outro. Quando você escreve um livro, eu falo assim, Duque, você leu? Li, só que eu estou com dúvida nisso aqui. Ou não entendi isso aqui.
se você colocasse em tal capítulo, tal coisa, você fala, cara, esse aqui já está escrito, mas eu vou ter o terceiro, quarto, quinto livro. Você tem edições, tem isso, verdade. E aí eu posso usar. Então, use, deixa da síndrome do impostor virar para uma síndrome sei lá, me dá do cara com a visão mais aberta. Uma coisa que chama atenção nessa questão do feedback é que, de fato, a gente tem que se abrir. Só que o que acontece? Você consegue se abrir se você não tem o que esconder. Então. Essa é uma coisa bastante interessante. Por exemplo, eu sou empresário do setor condominial e o meu pitch de vendas hoje está focado no pós-venda. Sim. E sabe como eu vendo a minha empresa? É o seguinte, olha, Customer Success. Hoje eu entrego um dos melhores pós-vendas do Brasil, no setor que eu atuo. Ponto. Aí o cara fala assim, uau, por quê? Porque é o seguinte, todo serviço contratado vai dar ruim. O meu não é diferente. Uma hora pode dar. Agora, mas eu vou ajeitar aqui. Mas vou dizer uma coisa para você, se ligar para mim, eu atendo. Mas eu vou ajeitar aqui. Eu vou trabalhar para resolver. Eu sou pós-venda. Eu sou pós-venda. E daí o que acontece? Meu telefone toca, filho, eu atendo. Se eu não te atender, eu te respondo. Acabou. Não tem essa. Eu não fujo do meu cliente. Então, quem fechou negócio comigo há 5 anos, fala comigo hoje. Quem fechou há 10 anos, fala comigo Perfeito. hoje. Ou seja, minha empresa não é uma empresa que eu estou aqui hoje, daqui a um mês não estou mais. Perfeito. Então, onde está o meu pitch de vendas? Está no seguinte, na segurança do pós-venda. Porque na hora que a onça vai beber água, o caldo desandar, coisa entornar, se precisar de suporte, eu vou ser o seu suporte. E nesse setor que a gente atua, de tamanho, número de contratação, de prestação de serviço, cara, tem muita operação humana, o erro humano está ali. A possibilidade do erro ela é real. Então, mais importante... Mas o pessoal pensa na venda. Não, pensa no preço, pensa no preço e na venda. Na venda, mas não pensa no pós-venda. Pós-venda faz toda a diferença. As melhores empresas prestadoras de serviços são que entregam o melhor pós-venda. Eu sou pós-venda raiz, porque eu falo, é muito fácil vender. A questão é cuidar. É onde eu mantenho o cliente. Aonde essa satisfação ela vai ter um curso de vida maior. Entendeu? Eu tenho que ter o teu sorriso como atendimento ad eternum. Sim. Por exemplo, teoricamente. Essa experiência que eu tive com um cliente que eu fui almoçar ontem, esse cara já está dentro do meu CRM. Ele já está me trazendo o 4º contrato. Eu fui lá almoçar com o cara. Mas ok. Ele não é para mim, já está ganho, esse cara aqui não trabalho mais. Alto lá, pelo contrário. Alto lá. Vou cuidar desse cara. Então, essa ideia do descarte, porque a gente tem uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, e, por exemplo, principalmente nós que trabalhamos com produtos de recorrência. Tá? Recorrência. Cara, essa recorrência... Tem que ser nutrida. A manutenção desse relacionamento tem que ser total. Porque se você perde isso de vista, você abre porta para o seu concorrente entrar. Isso acontece em qualquer tipo de relacionamento. Aplicando para o condomínio, eu ganhei a eleição, sou síndico do condomínio. Cara, então vive o condomínio agora. Vive. Porque senão... Você vai estar fora. Você vai abrir a porta para o teu concorrente. Porque, cara, visita esse povo, goste de estar ali, sinta o cheiro daquele lugar, sabe? Entenda o lugar. Entenda o lugar, preste atenção nos detalhes, entendeu? Veja os movimentos, quem entra, quem sai. Trata todo mundo muito bem. Não trata mal o inquilino, não. Esses caras são muito bons, são importantes para nós, porque é importante para o proprietário. Ele deixa vivo. Sabe? Você não pode ter na tua cabeça nenhum tipo de preconceito de falar assim, eu tenho muito inquilino aqui nesse prédio, tem muito problema. Tudo bem. Alto lá. Okay. Vou ter que trabalhar isso. Ok. E uma coisa que é bastante curiosa que a gente vê aqui no setor condominial é que, por exemplo, eu trouxe isso do empresarial para mim. Se eu estou te conhecendo agora, o João me apresentou você, eu não vou seguir a capivara que o João está me entregando. Você vai analisar e ter a sua análise. Isso, página em branco. A gente começa a nossa história aqui agora. E a gente vai desenhar. Porque o João foi amigo, deu certo, não deu certo, brigou, você quer nem saber. A minha conversa com o Duque aqui é eu e o Duque. Acabou. Entendeu? E você vai moldar o que a gente está falando aqui. Isso, e vamos construir a nossa história. Então, eu sempre fiz isso. Eu lembro que eu tive uma experiência bastante curiosa. Nós tínhamos no grupo uma pessoa que estava numa dificuldade num setor, foi transferida para outro setor, estava com dificuldade e mandaram para mim e falaram assim, eu vou dar certo contigo, tá fora. Mas a história é essa, toma cuidado aqui, ali. Eu falei, esquece, não quero nem saber. Deixa chegar. Vamos trabalhar. Eu tenho um jeito de trabalhar, eu tenho a minha postura, eu tenho meus comportamentos e tal, o meu ambiente, cara, trabalhou comigo, sorriso o tempo todo. E ponto. Aí quando a gente vai ver, campeã de entrega, resultado sensacional. A pessoa fala,
aconteceu, meu? Aí perguntava, o que você fez? Eu falei, fiz nada. Eu só não calcei nela a carapuça que todo mundo calça. E pô, Deixei viver a história. Viver. Aí o que acontece? Deu oportunidade para aflorar tudo aquilo que era positivo. E aí a gente, positivo por positivo, não tem tempo para falar besteira. Sucesso. Sucesso. É o sucesso. A equação é essa. Entendeu? Aí a coisa dá certo. Então, toda vez que eu entro com o óculos do outro, cara, desculpa, Então, não dá. Eu tenho que olhar o mundo pelos meus óculos. Justamente. Né? E aí o que acontece? Como o nosso setor é um setor de convívio humano, essa contaminação está presente. Aí o síndico tem que se precaver, ou melhor, se vacinar disso. Se vacinar. Ele tem que estar imune a esse tipo de coisa. Para ele entrar no condomínio e viver aquela história, para ele lidar com o prestador de serviço a sua história, viver com as pessoas a sua própria história. Porque isso aí vai fazer toda a diferença. Porque uma coisa que é muito curioso, pensando agora da realidade do chefe de cozinha. Quando o cara abre um restaurante para vender experiência, numa cidade como São Paulo, precisa de mais restaurante em São Paulo? Se a gente for pensar por uma questão lógica, diríamos que não. Eu tenho aqui praticamente, nessa região, principalmente aqui, um restaurante a cada esquina. Por que vai abrir mais um restaurante aqui? Cara, porque esse cara vai entregar um ineditismo da experiência única que ele tem para entregar. É isso. Isso aqui é muito louco. É isso que faz a diferença. Sabe? Então, o que me faz ser importante é o fato de eu ser único. Então, você conversa com muita gente, mas o papo comigo tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Sabe? Você faz negócio com muita gente, mas fazer negócio comigo tem que ser diferente. Então, esse ineditismo do ser único é o grande diferencial que você pode trazer para o tipo de carreira e negócio. E para chegar nesse ser único, você tem que ter realmente esse diferencial lá na raiz, esse pó de pilim-pim-pim que eu falo, que vai fazer... Peraí, aquilo é um atendimento, é um sorriso, é chamar a pessoa pelo nome, é receber com aconchego. E, às vezes, a comida talvez não seja tão boa. Mas você volta lá por outros fatores, aquilo que você falou no começo do episódio. Você volta pelo sentido, pela forma, e vai comer. E vai falar que a comida é legal. Não, e é uma coisa que é legal, porque quando o ambiente é aberto, ele dá essa possibilidade de errar e consertar depois. É justo. Foi o prato, voltou, não gostei. Ô, queridão, peraí, vamos fazer. Mas o que foi? O que aconteceu? Peraí, vamos fazer. Vai ficar bom, vai ficar bom. Entendeu? Então, E saber ouvir. Eu tive uma das melhores experiências com gastronomia de minha vida foi numa visita que eu fiz aos Estados Unidos. Um amigo me levou para jantarmos num restaurante italiano, mas é muito pequenininho, Duque. Eu acho que tinha umas 10 mesas. É muito pequeno. E o chefe nos atendeu tanto bem, nos serviu um espaguete e tal. Ele mesmo tirou o pedido, ele mesmo serviu. Sabe aquela coisa do cara com a toalha? O cara com a toalha. E aí o cara vem com queijo, parmesão, e ele mesmo põe na... Cara, e a gente comendo e o cara debruçado na mesa, batendo papo. E o cara olhando. Cara, quando eu saí de lá, eu falei, a comida era muito boa, o lugar era muito bom, a experiência foi muito boa, porque aquele cara construiu essa experiência. É como se ele tivesse servido a gente na casa dele. É justo. É isso. E o cara não estava preocupado com quantidade. Não quer saber. Ele quer saber. Ele quer ver você comer com aquela satisfação. E você sair dali e falar assim, cara, que sensacional. E foi tão bom, tão bom, tão bom que eu estou contando para você agora. E me deu água na boca. Olha como é que é. Você vê como é que é o formador de opinião e a força da palavra. Você me contou com uma energia... Aí a gente volta no negócio da energia. Você me contou com uma energia tão grande que, na minha cabeça, eu me transportei para os Estados Unidos com água na boca. É isso que o síndico tem que fazer. Quando ele vai falar essa história, implantei no condomínio do vizinho, aqui no vizinho de vocês, sucesso total, pessoal feliz, chegou, pegou a chave do apartamento, foi lá, já curtiu, estava tudo organizado, a academia feita. Ele está falando lá no outro. É o que você me contou lá. Sabe uma coisa, cara, falando aqui? Olha, os insights são muito legais. Uma coisa que eu nunca vi, eu já vi muita apresentação de síndico, né? Vendendo o seu serviço, fazendo o seu pitch de venda. Eu vi até síndico mostrando o vídeo, antes e depois. Mas eu nunca vi o síndico, na apresentação de venda dele, um depoimento lá e uma nota na pessoa falando. Tem que ter. Conselheiro do condomínio tal. Gostei. Recomendo para vocês o centro tal. Ele está aqui conosco há tantos anos. Daqui a pouco puxa outro condomínio. Vem lá assim, sou morador aqui há tantos anos, ele é meu síndico. Acho que ele não mostra porque ele tem receio de mostrar.
Mas O povo tem que falar o que sabe fazer, gente. Cara, por isso que... Se você sabe escrever livro... A tua rede social tem que ter depoimento de pessoas. Tem que ter. O teu material tem que ter depoimento de pessoas. Tem. Por quê? Por exemplo, eu estou contando essa história aqui para você, e aí aqui está a vida do... Aqui está o marketing do restaurante. É o fato de eu comer lá e contar a história. Eu termino meu livro, e é muito engraçado. E você estava lá na minha palestra, né? Eu conto. Sim. Eu sou talvez o único, talvez um dos poucos autores que eu recomendo para você ler, começando pelo final. Pelo final. Eu terminei de escrever o livro, vou contar aqui a história que cabe aqui o contexto. Eu terminei de escrever o livro num sábado à tarde. Quando eu terminei, aquela emoção, né, de você concluir, tapou o fim lá, beleza? Boa. Aí eu falei para minha esposa, puxa, vamos sair para comemorar. Chamei as meninas, vamos para um restaurante, só que eu quero comer um ratatouille. Porque eu quero ter essa experiência de comer o ratatouille. E eu já tinha ido em outros restaurantes, já tinha provado o ratatouille, mas eu queria naquela noite fechar aquele especial, com chave de com a família, aquele ratatouille. E aí, as meninas foram se arrumar, eu comecei a pesquisar na internet, ligando, moro em São José dos Campos, interior de São Paulo, né, aqui pertinho, e procurando um restaurante que tinha ratatouille no cardápio. Cara, não achava ninguém. E aí fui ligando, daqui a pouco as meninas estão prontas, a gente entra no carro, continuamos ligando do carro. Tá. E aí a cena é muito engraçada, porque a gente vai ligando em restaurante para saber o que se tem no cardápio, e aí eu ligo para um determinado restaurante, o chefe que me atende, eu digo, você tem aí o ratatouille no cardápio? Eu quero comer um ratatouille essa noite. E ele disse, olha, eu não tenho, mas o Irvi Coleto costumava ter ratatouille no cardápio. Liga lá para o Irvi Coleto. E eu liguei para o Irvi Coleto. Quando liguei, atende e tal. E eu já comecei todo empolgado. Falei assim, estou indo aí para comer o ratatouille do cardápio. Ratatouille da casa. E do outro lado, a moça atendente falou, pois não, senhor, vem para cá, nós vamos servir o ratatouille para o senhor. Tudo bem. Tá. E aí eu estou no Viva Voz do carro. Quando ela fala isso, aí é aquela festa dentro do carro. Festa dentro do carro. Cara, aí dá um silêncio do outro lado. E a pessoa percebe, opa, tem algum problema aqui. Tudo quieto, que ela falou assim, é sério mesmo? Eu falei, sério? Eu tô indo. Mas não é um trote, não é o Celcinho? Não. Eu falei, não, é a Ailton mesmo para 4. Tô indo aí. Tô chegando aí. E a pessoa, não, perdão, senhor, desculpa, tal. Pode vir sim que a gente vai servir o ratatouille. Porque ela ficou numa situação tão difícil. Que ela e não eu tô sabia. no restaurante. Quando eu chego lá, o Irvi Coleto é um restaurante italiano, bem pitoresco, também poucas mesas, aquela coisa, um ambiente muito gostoso. Eu cheguei, sentei e tal, vem tirar o nosso pedido. Quando chega o garçom, eu falo, vim comer o ratatouille da casa. Aí o garçom assusta, fala, mas não tem ratatouille no cardápio. Eu falei, mas a moça no telefone falou e tal. E aí ele chama o chefe. O chefe vem. Provavelmente já contou para o chefe no caminho, né? Qual era o problema com aquela mesa. O chefe chega para mim, já um sotaque italiano carregado. Pô, por que não comer uma carne? Vai comer legumes, não sei o quê. Mas eu quero... Aí eu expliquei, sabe o que é? Eu acabei de escrever um livro sobre o tema. E eu vim comer um ratatouille para comemorar esse momento, para celebrar esse momento. Aí, cara, entrei no coração do cara. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você quer igual do desenho? Berinjela, abobrinha, cebola, molho pomodoro? Falei, sim. Falei, então você vai comer um ratatouille hoje. Só que eu vou sair para comprar porque não tem os ingredientes. Você espera? Espero. Cara, 8 horas da noite, o restaurante lotado, Duque. Ele saiu. O chefe sai. Foi buscar as coisas. Para fazer o prato para um único cliente. Quando ele voltou e ele preparou para mim o ratatouille, ele me serve o ratatouille, uma taça de vinhos e uma cesta de pães. Cara, a experiência foi incrível. Sensacional. Sensacional. Então ele me marcou como aquele cara nos Estados Unidos marcou. Eu acho que eu tenho uma coisa com um restaurante italiano. Alguma coisa. E aí, eu tenho ascendência italiana, né? Minha bisavó, família italiana. E, cara, aquela experiência foi tão incrível que quando eu voltei para casa eu tive que reescrever o final. Então eu digo às pessoas, leia o livro que você vai começar pela história do Irvi Coleto. Mas o cara trouxe essa essência. Sim, porque ele entendeu a tua história. Não, e outra coisa, ele abriu aquele lugar para ser um chefe de fato. Justo. Ele estava preocupado com a experiência do cliente. Com a experiência do cliente. Então, cara, ele não mediu esforço para me entregar naquela noite. E aí a história dele está indo para o Brasil inteiro. E tem gente que quer ir à minha cidade para conhecer o Irvi Coleto. Eu vou também. Vou também. Né? Eu conheci pelo livro. Então, o que é sensacional... Vou tirar uma foto com ele. Cara, e tem que pôr nas redes sociais. O que é sensacional do desafio da gestão da experiência é a gente pegar o síndico de condomínio e fazer com que ele pense como um chefe. Certo. E quando ele pensa como um chefe, essas coisas deixam de ser utópicas ou exageradas e passam a ser essenciais. Eu falo, cara, isso faz sentido.
Isso cabe no condomínio. Aliás, pode ser o grande diferencial da minha carreira. Ou seja, cuidar de gente. Muito obrigado. Cuidar da experiência do povo. É isso. Olha, a legislação diz que a gestão condominial é a gestão da coisa. Eu discordo disso, cara. Para mim, a gestão condominial é a gestão da experiência de quem adquiriu a coisa. Ponto. É isso. Porque é o sonho do cara. Que é o sonho do cara. O cara que comprou lá na planta... Viu lá na planta ele, trazendo. Ele não comprou uma coisa, Não, ele comprou um sonho. Um sonho. Sonho de Que é lá... para a vida dele. Para a vida dele. Então, isso é sensacional. Então, quando você consegue fazer essa entrega, você gera nas pessoas uma satisfação tal, ou seja, aquela vontade de viver aquilo de novo, que isso é uma demanda recorrente. Sensacional. E aí, essa demanda recorrente, o que ela vai fazer? Ela vai compor o seu legado de pessoa que entrega a qualidade, e as pessoas vão querer você lá de novo, e de novo, e de novo. Sabe? Meu amigo, muito obrigado. Eu estou emocionado com a tua fala, com a tua presença, com esse livro que eu vou de trás para frente, né? Literalmente você lê as 3 últimas páginas, depois você volta lá. Depois eu volto lá. E muito obrigado pelo carinho. E a gente está junto sempre. Foi um prazer estar com você e te conhecer. Aliás, eu até preciso aproveitar aqui e já colocar no ar aqui para você um convite para você estar conosco na experiência da Confraria Síndico-Chefe. Com certeza. Nós tivemos 22 no ano 2025, começou agora a Confraria Síndico-Chefe, e a gente abre o nosso calendário de eventos 2026 aqui em São Paulo. Estou contigo. Nós vamos estar lá no Jazz Retro Restaurante, né? E no Jazz nós vamos fazer o lançamento do livro Síndico-Chefe, só que o jantar não vai ser no Jazz, vai ser a experiência On-Board Bus. On-Board Bus. Tá? E você é o nosso convidado, vai ser um prazer ter você lá conosco. Prazer todo meu de estar com você. E depois, reporte para o pessoal como foi a experiência. Não. Por favor. Eu faço um depoimento, né? Ó, galera, busca Síndico-Chefe. Aqui, ó, muita informação. Vai fazer refletir. Obrigado. Fez sentido? Gostou? Foi muito bom, muito então, bom. Tá bom. Papo sensacional. Junto. Tamo junto. Muito bom. Muito obrigado, pelo convite. Pelo convite seu também, e eu tô lá com você. Perfeito. Tem muita coisa para a gente reverberar aí, né? Vai aí. Bora. Vamos ter vida para frente. Vamos escrever nossa história. Amém. Vamos que vamos. Amém. Tamo junto. Obrigado, então. Galera, aí, ó. Mais um. Me despeço do meu jeito.